Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre este livro aqui, Peter Burke, Uma História Social do Conhecimento, volume 1, de Gutenberg a Diderot. Ele é um livro que foi publicado pela editora Zahar em 2003. Então, qual é a proposta do livro, né? Qual a proposta do livro? O livro do Peter Burke, ele busca mostrar que o conhecimento ele não é neutro e nem puramente uma produção intelectual, mas ele é um produto social que é influenciado por fatores como política, religião, economia, cultura. Então ele vai analisar como o conhecimento ele foi produzido, organizado, distribuído e controlado na Europa entre o Renascimento e o Iluminismo. Ali estamos entre o século XV e o século XVIII. Nessa trajetória, ele vai dar um destaque muito grande para o impacto da imprensa, ali 1480, finalzinho ali do século XV, né? Que foi uma revolução decisiva. Ele permitiu a ampliação e a circulação do conhecimento numa escala inédita, né? E contribuiu para a formação de uma cultura mais letrada e crítica. Mas ele mostra que isso não foi uma democratização total do conhecimento. O acesso ainda era limitado socialmente. Tá? Também vai falar da chamada República das Letras, é uma espécie de comunidade internacional de intelectuais, eruditos que trocam cartas, ideias, livros e formam uma rede de circulação do saber, além das fronteiras nacionais, que é um predecessor das comunidades científicas modernas. Já vai estar se formando nessa época. Ele vai também analisar o papel de diversas instituições, a universidade, como centro de ensino e produção intelectual, as bibliotecas, os arquivos, as academias científicas, a igreja e o Estado, ou seja, o conhecimento sempre esteve ligado ao poder. A igreja e os governos tentavam controlar, censurar o que podia ser publicado ou ensinado. Então aí ele vai dar um destaque no índice de livros proibidos da igreja, né? E também no papel do Estado nesse sentido. Então, o conhecimento ele é um instrumento político, né? Vai falar também da mercantilização do conhecimento, né? O saber começa a virar mercadoria. Então, disputas de autoria e propriedade intelectual vão estar nesse bolo aí, tá? Isso já se observa já no século XVII, uns conflitos sobre quem possui uma ideia. A questão do cálculo é emblemática, né? A disputa entre o Newton e o Leibniz, né, sobre a origem do cálculo, né? Transformações intelectuais. Então ele vai falar sobre esses grandes movimentos, o Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo, e que isso vai culminar na enciclopédia de Diderot, né, que vai ser um símbolo da organização do conhecimento. Então o conhecimento, por Peter Burke, ele é um fenômeno social. O conhecimento depende de quem produz, para quem é produzido, como circula, quem controla. Ou seja, o que Peter Burke faz é uma história social do saber, contemplando esses diferentes aspectos. Ou seja, muitos dos fenômenos atuais, como a circulação da informação, a disputa por propriedade intelectual, a relação em conhecimento e poder, tudo isso já está presente, ainda que de forma embrionária, nesse período aí. Então, ele explica como o conhecimento se tornou uma força social, política e econômica entre Gutenberg e o Iluminismo. Aqui eu vou destacar algumas partes, tá, do livro. Então ele fala aqui na página 15, ele diz assim: foi o grupo alemão que batizou o seu empreendimento como Sociologia do Conhecimento. Ele vai se enquadrar nessa linha, tá, de Sociologia do Conhecimento. Descrição que soava um tanto estranha e que sem dúvida tinha a intenção de chocar o público. É relativamente fácil aceitar a ideia de uma história ou sociologia da ignorância, embora existam relativamente poucos estudos nessa área.
Porque é a questão, por exemplo, fake news, né? Você pode ter uma história da sociologia, né? Uma sociologia da fake news, né? Quais são os fatores sociais que explicam o surgimento da fake news? Ela está servindo a que interesse? Isso é mais aceitável a pessoa entender isso. Agora, o conhecimento não, porque o conhecimento, em tese, ele tem esse viés de ser neutro, né? O conhecimento é a velocidade da luz, é 300 mil metros por segundo. Cara, quilômetros por segundo. Isso daí não depende da sociedade, isso é um fator, tá lá. A ciência só vai chegar nessa conclusão. As leis de Maxwell, né? Então, é uma ciência mais dura, né? Então, você falar de uma sociologia do conhecimento, que esse conhecimento tem uma história social por trás, tem interesses, isso é mais... as pessoas resistem mais a essa ideia, né? Uma análise social dos obstáculos no caminho de nossa descoberta da verdade, ao estilo de Francis Bacon, também não é difícil de aceitar. Até aí tudo bem, você dizer que, olha, a censura travou o conhecimento, o Estado travou o conhecimento, ou o Estado favoreceu o conhecimento. Aí tudo bem. Mas será que ele entra na caixa preta? Esse é o problema que o Peter Bunker está falando. A sociologia do conhecimento, ele começa a entrar na caixa preta. As verdades ditas pela ciência são construções sociais. Ele, em última instância, vai tendendo a esse relativismo. Então, esse relativismo é que choca as pessoas, né? O que é mais perturbador, volto a falar assim, é a ideia de uma sociologia do conhecimento, uma vez que conhecer é o que os filósofos chamam de um verbo positivo. O que conhecemos por oposição àquilo que acreditamos é verdade por definição. A ideia de uma explicação social da verdade, do tipo formulado por Karl Marx e Friedrich Nietzsche, ainda tem poder de chocar, como demonstrou no caso da discussão dos regimes de verdade, por Foucault na década de 80. Na de 90, intitular um livro sobre a ciência do século XVII de história social da verdade ainda soava como uma provocação deliberada. Então, a sociologia do conhecimento ainda traz aí uma aura de resistência. Ele vai falar aí dos trabalhos de Robert Merton, Claude Lévi-Strauss, do Thomas Kuhn, do próprio Michel Foucault, falando como isso teve desdobramentos, tá, na sociologia. E vai falar que hoje a sociologia tem um foco maior no que ele chama de microsociologia, né, nas redes sociais, né? Há uma menor ênfase na classe social, né, esse conceito explorado aí pelo marxismo, né, menor ênfase nisso, e maior ênfase nas questões de gênero, nas questões de geografia, tá? Então ele vai trazer essas discussões. Na página 28, ele vai falar da questão da escolástica, né? Que é essa ruptura aí com o período medieval. Quanto à palavra escolásticos, era uma expressão desdenhosa, inventada pelos seguidores de um currículo universitário de estilo novo, as humanidades. Os professores desse novo currículo eram apelidados de humanistas, e o termo se espalhou, primeiro na Itália e depois em outras partes da Europa. Esses humanistas eram um novo tipo de letrados. Alguns estavam nas ordens religiosas, mas muitos eram leigos e ensinavam em escolas ou universidades, ou atuavam como tutores privados, ou ainda dependiam da liberalidade de seus patronos ou mecenas. O uso crescente da palavra humanista sugere que, pelo menos nas universidades, o ensino das humanidades gerava uma identidade comum entre os professores. As sociedades ou academias fundadas por esses humanistas também sugerem o aparecimento de uma identidade coletiva. Então já está se desvinculando daquela elite religiosa, centrada ali nos escolásticos. Escolásticos, termos que surgiu de forma pejorativa, tá? Interessante destacar isso daí. Então ele fala dessa elite intelectual que vai surgindo, né? E aí ele fala indivíduos da estatura de Gottfried Leibniz e Isaac Newton dirigiam sociedades de eruditos
combinando esses postos com outras ocupações. Estamos no século XVIII. Leibniz, por exemplo, tinha atividade de bibliotecário, outra carreira que crescia em importância no início do período moderno. Estudiosos bibliotecários incluíam Bartolomeu Platina, no Vaticano, no século XV, tá? Hugo Blotius, em Viena, no século XVI, Gabriel Naudé, em Roma e em Paris, no século XVII, Daniel Morhoff, em Kiel, no século XVII, Burkhard Struve, em Iena, no século XVIII, e o historiador Ludovico Muratori, em Modena, no século XVIII. Bibliotecários desse período foram descritos como mediadores fundamentais na República das Letras. Muitas vezes, também eruditos, traziam a informação aos olhos de seus colegas e relutavam mais que a maioria deles em abandonar o ideal de um conhecimento universitário. Então você vê que ele destaca muito essa questão da República das Letras, né? Que vai se formando. Agora ele chama uma atenção. Será que havia uma ruptura com as universidades medievais? Ele vai mostrar o seguinte, olha, até no início se imaginava que sim, era uma ruptura. Mas hoje em dia a historiografia já não trabalha com essa ideia de ruptura, tá? Ele fala aqui na página 43. O argumento segundo o qual a hostilidade das universidades à nova filosofia levou à criação de sociedades científicas como referencial alternativo foi formulado por Martha Ornstein, num livro publicado em 1913. Segundo Ornstein, à exceção das escolas médicas, as universidades pouco contribuíram para o avanço da ciência no século XVII. Então, veja, as universidades medievais, que tem ali desde o século XIII, né, em Bolonha, em França, são universidades basicamente de teologia, tá? Teologia, direito, mas muito de religiosos. Então, criou-se ali nessa fase da historiografia a ideia de que elas pouco contribuíram para o avanço da ciência. Continuando aqui, a afirmação foi reiterada com frequência. No caso da Inglaterra, por exemplo, os historiadores associaram a fundação da Royal Society às críticas a Oxford e a Cambridge, feitas em meados do século XVII por William Dell, John Webster e outros. Webster, por exemplo, que atuava como cirurgião e alquimista, e também como clérigo, criticou as universidades em seu Examination of Academics, de 1654, como redutos da filosofia escolástica, ocupada com especulações inúteis e estéreis, e sugeriu que os estudantes dedicassem com mais tempo ao estudo da natureza e sujassem as mãos nos carvões e nas fornalhas. Frequentemente se observa que não existia cátedra de matemática em Cambridge até 1663. A visão tradicional de que as universidades se opunham à nova filosofia, é essa revolução científica do Galileu, etc., né? Ou pelo menos pouco faziam para seu avanço, passou a ser criticada numa série de estudos publicados a partir de 1970. Seus autores argumentam que o estudo da matemática e da filosofia natural tinha um lugar importante nas universidades e que a crítica das universidades na época era desinformada, quando não deliberadamente tendenciosa. No caso de Oxford, o estabelecimento das cátedras de astronomia e geometria, respectivamente em 1597 e 1619, foi citado muitas vezes. Também foi sublinhado o interesse pelas novas ideias nas universidades. As posições de Descartes, por exemplo, eram às vezes discutidas na Universidade de Paris, as de Copérnico, em Oxford, e as de Newton, em Leiden. Então, veja, essa ideia de que as sociedades científicas, Royal Society, Academia dos Lindsay e outras, vieram como uma crítica às universidades, hoje ela já é questionável, tá? Porque as universidades elas não eram totalmente opostas a essa nova filosofia. A gente deve lembrar que mesmo na época de Galileu, os principais personagens na época que discutiam com Galileu estavam ali
top da ciência da época, eles estavam na universidade. Eram jesuítas que estudavam, davam aulas nas universidades. Então, essa visão muito crítica das universidades medievais, hoje ela já foi meio que abandonada, tá? Não é mais seguido. Aqui, então, ele falou, já falei aqui dos bibliotecários, né, que eles assumem um papel de destaque, né, e as bibliotecas. A biblioteca, na página 56, ele vai falar assim, a biblioteca aumentou de importância, assim como de tamanho depois da invenção da imprensa. Dentro da universidade, começava a rivalizar com a sala de conferência, pelo menos em certos lugares. A Universidade de Louvain ainda declarava em 1639 que uma biblioteca era desnecessária, porque os professores são bibliotecas ambulantes. Mas em Leiden, ao contrário, a biblioteca abria 2 vezes por semana e os professores emprestavam suas chaves aos estudantes. Fora da universidade, algumas bibliotecas privadas ou públicas, discutidas adiante, se tornaram centros de estudo, locais de sociabilidade culta e de troca de informações e ideias, além de serem lugares de leitura. A exigência de silêncio nas bibliotecas teria sido impossível e até inimaginável nessa época. Como a livraria e o café, ela encorajava a combinação da combinação oral com a impressa. Então veja o papel social das bibliotecas nesse movimento. Então temos aí a República das Letras, bibliotecários estão incluídos, e a biblioteca também como centro social, né, dessa República das Letras. Esse conflito entre um saber mais prático e um saber mais dito científico, né, ele vai aparecer aqui na página 79. Ele fala assim, no início na Europa moderna, o conhecimento era classificado por grupos diferentes, de maneiras também diferentes. Essa seção discutirá algumas das distinções mais comuns, tendo em mente o fato de que as categorias mudaram ao longo do tempo, e também que foram muitas vezes contestadas, implícita ou explicitamente, com diferentes indivíduos ou grupos assinalando suas divergências em lugares distintos. Uma distinção recorrente era feita entre o conhecimento teórico e o prático, o conhecimento dos filósofos e o dos empíricos, ou, como alguns diziam, entre a ciência e a arte, a ars. Um exemplo claro do emprego dessas categorias, num contexto prático, vem da construção da Catedral de Milão, por volta de 1400. No curso da construção, desenvolveu-se uma disputa entre o arquiteto francês e os mestres de obra locais. Um grupo desses mestres de obras locais, argumentou que a ciência da geometria não deveria interferir nessas questões, pois a ciência é uma coisa e a arte é outra. Nessas questões na construção da catedral. Então, para eu construir essa catedral, não me interessa essa ciência aí. Tá? Isso, o construtor lá falou isso. A esse argumento, o arquiteto encarregado da obra respondeu que a arte sem a ciência, ou seja, a prática sem a teoria, não é nada. Ars sine scientia nihil est. A arte, né, sem a ciência é nula. Não é nada. Então é a contraposição entre essas duas formas de saber, que vão estar aí em disputa aí, tá? Nessa representação do conhecimento, ele fala da representação do conhecimento, ele fala da questão da árvore do conhecimento, tá? Que é uma metáfora que vai aparecer no século XVI e também na Idade Média, com Raimundo Lúlio, que é a ideia do conhecimento como árvore. Além de árvores do conhecimento como a arbor scientia,
de Raimundo Lúlio, escrita por volta de 1300, mas reeditada diversas vezes. Havia a árvore da lógica, a árvore da consanguinidade, a árvore da gramática, a árvore dos jesuítas. O que poderia ser chamado de organograma do governo francês foi apresentado em 1579 como a árvore do patrimônio das repartições francesas. Então, esse conceito de árvore para organizar o conhecimento, porque ele vai mostrando que essas imprensa, Renascimento, Revolução Científica e Iluminismo vão aumentando enormemente a quantidade de conhecimento e a necessidade de classificar e de organizar esse conhecimento. Tá? Nas universidades, o conhecimento, os currículos, eles tinham a sua configuração baseada no trivium e no quadrivium. Né? Em 1450, aí na página 87, o currículo das universidades europeias, uma rede que se estendia de Coimbra a Cracóvia, as universidades começaram ali no século XIII, com Bolonha, na Itália, depois Paris, e se espalharam pela Europa toda. Era notavelmente uniforme, permitindo assim que os estudantes se transferissem com relativa facilidade entre uma instituição para outra. O primeiro grau era o bacharelado, e as artes em que o estudante se tornava bacharel eram as 7 artes liberais, divididas em 2 partes. O trivium, que seria mais elementar, que tratava da linguagem. Então, o trivium é a gramática, a lógica e a retórica. E o quadrivium. O quadrivium, mais avançado, lidava com os números. Então, é a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Então, essas eram as 7 artes liberais que os currículos das universidades europeias trabalhavam. Na prática, havia também lugar para as 3 filosofias: ética, metafísica e filosofia natural. O último dos temas sendo estudado com especial referência à física de Aristóteles e ao seu tratado da alma. Filosofia natural é o que mais lá para frente, no século XIX, vai passar a ser chamado de ciência. Cientistas. Esse termo cientista vai ser cunhado no século XIX. Tá? Então, a primeira organização do conhecimento aí, ele vai analisar a organização do conhecimento a partir de 3 fatores, né? Os currículos das universidades, as bibliotecas e as enciclopédias, como é que elas são organizadas. Desses, os currículos, eles são tidos aí como os mais rígidos de serem modificados, mas ele vai tratar dessa questão. Né? Nessa classificação do conhecimento, você vai ter várias possibilidades de conhecimento. O Francis Bacon, na página 93, ele vai tratar dessa questão. A solução de Francis Bacon para o problema da organização do conhecimento foi extremamente audaciosa, apropriada a um homem que anunciara sua intenção de substituir Aristóteles, denominando um de seus livros de Novum Organum. O livro do Aristóteles se chamava Organum. Tá? O do Bacon vai se chamar Novum Organum. Então, olha a ambição do cara, está renomeando o livro do Aristóteles. Né? Bacon fez das 3 faculdades da mente, memória, razão e imaginação, a base de seu esquema, alocando a história na categoria da memória, a filosofia na categoria da razão e a poesia na imaginação. Uma análise dos currículos, bibliotecas e enciclopédias nos séculos 17 e 18 sugere que a reclassificação de Bacon foi de maior sucesso entre as várias tentativas feitas à época. Então, a reestruturação dos currículos, das bibliotecas, como elas são organizadas, e das enciclopédias, elas vão estar ali seguindo um pouco a classificação lá do Bacon. A filosofia natural, que eu já falei um pouco antes, né? Ela ganhou gradativamente sua independência em relação ao quadrivium apenas para cindir-se em temas virtualmente independentes, como física, história natural, botânica e química. A primeira cátedra de história natural foi criada em Roma, em 1513.
seguida por Ferrara e Pisa. Leiden teve uma cátedra de botânica em 1593, Oxford em 1669 e Cambridge em 1724. Química chegou um pouco mais tarde, em Cambridge em 1702, em Uppsala, lá na Suécia, 1750, e em Lund, 1758. Nos casos de botânica e química, os novos temas representavam a atribuição de certa respeitabilidade acadêmica a certas formas tradicionais de conhecimento alternativo, ou dos charlatães e alquimistas. As novas cadeiras acadêmicas de cirurgia e drogas também representavam um certo grau de aceitação de conhecimentos alternativos, pois na França do século XVII, as palestras em certas faculdades das universidades eram abertas aos aprendizes dessas artes. Então aí você vai tendo nascimento das cátedras das ciências, química, física, biologia, que vão surgindo ali ao longo do século, desse período dele, que vai do século XVI ao século XVIII. Vão se desmembrando e criando cátedras independentes. Tá? Aqui na página 97, ele vai falar da reestruturação das bibliotecas. Ele vai falar assim, nesse domínio, a fronteira intelectual estava necessariamente mais aberta nas bibliotecas do que no caso dos currículos. Era mais fácil reorganizar as bibliotecas do que o currículo de uma universidade, pois os livros eram objetos materiais que tinham de ser colocados em algum lugar, podendo não se adaptar a qualquer categoria tradicional. Livros sobre políticas, por exemplo, proliferavam no período, como fica claro nas biografias do assunto, do alemão Christoph Collerus e do bibliotecário francês Gabriel Naudet, em 1633. Então ele fala dessa flexibilidade da organização das bibliotecas. Tá? E ele vai falar também sobre a questão da ordem alfabética. Tá? Na página 108. Finalmente, a ordem dos verbetes era alfabética, embora controlada até certo ponto pelo elaborado sistema de referência cruzada ou remissiva. Independentemente de razões práticas de sua adoção, o uso da ordem alfabética tanto refletia quanto encorajava uma mudança na visão hierárquica e orgânica do mundo para uma visão mais individualista e igualitária. Podemos então falar do conteúdo da forma, reforçando a ambição dos organizadores que pretendiam subverter a hierarquia social, pelo menos em alguns aspectos, pois a enciclopédia era tanto um projeto político quanto intelectual. A política do conhecimento será examinada no próximo capítulo. Então, aqui ele está falando da organização dos verbetes na enciclopédia de Diderot, lá do século XVIII, que segue uma ordem alfabética. Então, está embutido aí uma crítica da organização hierárquica e orgânica do mundo. Porque na medida que o conhecimento medieval, você tinha uma análise de contexto. Então você tinha que seguir toda aquela ordenação para você chegar a um entendimento do assunto. À medida que você vai identando de ordem alfabética, as coisas meio que saem do seu contexto e são tratadas de uma maneira mais isolada, mais individualizada. Então a ordem alfabética ela traz esse conceito, tá? Ele vai falar sobre essa questão da organização do conhecimento e o papel do Estado, a organização do Estado, da formação da burocracia, paralelamente da organização do conhecimento, seguindo esse processo. Tá? Você vai ver já tentativas de catalogação, organização do conhecimento, em livros como o Domesday Book, que é uma espécie de cadastro geral, de um levantamento geral feito ali na Idade Média.
Tá? Contudo, o Domesday Book, como esse levantamento foi chamado, foi um caso extraordinário da época. E o registro raramente foi consultado nos 2 séculos que seguiram a sua compilação. Então, o Domesday Book é meio que um ponto fora da curva. Tá? Ainda esse fenômeno de organização do conhecimento na forma de arquivos vai estar mais presente mais à frente. Ele diz assim, página 111. Foi somente no princípio da era moderna, aí estamos aí no século XVIII, que a coleta regular e sistemática de informações se tornou parte do processo ordinário do governo na Europa. Aí tem a ver com o absolutismo, com as formações dos Estados nacionais. A crescente centralização da administração requeria que os governantes soubessem muito mais sobre a vida dos seus governados do que a Idade Média, e também os qualificava para esse conhecimento. Como a centralização, veio também a ascensão da burocracia, no sentido que Max Weber atribuía ao termo. Diferentemente de Mannheim, Weber não é em geral lembrado como sociólogo do conhecimento, mas sua famosa teoria da burocracia, em verdade, constitui importante contribuição para o tema. Afinal, Weber definia a burocracia como exercício do controle com base no conhecimento. Ele ligava esse poder da função ao governo impessoal na base de regulamentos formais e comunicações escritas, apresentadas através dos canais apropriados. Então, Weber está meio que sendo um precursor aí do Mannheim. Mannheim que vai desenvolver melhor esse assunto da sociologia do conhecimento. Né? O Weber ele já está dando uma pincelada ali quando ele fala do surgimento da burocracia. Ele já estaria indo nessa direção. Tá? Um pioneiro na organização dos arquivos, então vimos que foram os Estados Nacionais. Outro é o papado, tá? Página 113. É possível argumentar que a primeira burocracia europeia não foi secular, mas eclesiástica. No século XIII, o Papa Inocêncio III já buscava informações nos registros oficiais. Na Idade Média, segundo o historiador recente dos registros escritos, as chancelarias reais eram mais lentas que o papado no desenvolvimento de técnicas escriturais para a administração. O papado era mais eficiente. Não surpreende. Afinal, a Igreja Católica era uma instituição construída em escala mais grandiosa do que qualquer outra monarquia europeia, com o clero praticamente detendo o monopólio da alfabetização. A burocracia papal, em particular, tivera origem numa tradição medieval, mas se desenvolveu numa direção que poderia ser chamada de weberiana, nos séculos XVI e XVII. Então, o papado meio que precursor da burocracia ao estilo weberiano. Tá? O Papa Sisto V, por exemplo, estabeleceu certo número de comitês ou congregações especializadas durante seu curto, mas vigoroso papado. O papado foi pioneiro em áreas tão diversas como arquivos e finanças, particularmente no desenvolvimento de orçamentos e, outras palavras, prognósticos financeiros regulares. Depois do Concílio de Trento, que concluiu suas deliberações em 1563, foi determinado que os párocos da igreja mantivessem registros dos nascimentos, casamentos e mortes. Esperava-se que os bispos visitassem suas dioceses regularmente para aferir seu estado espiritual. Essas visitações episcopais, que antes eram esporádicas, passaram a ser regulares depois do concílio, gerando uma massa de registros relativos ao estado físico das igrejas, nível educacional dos párocos, número de irmandades, moralidade do laico. Tá? Então, ele dá um certo papel precursor aí para a igreja. Tá? Esse papel do absolutismo, então ele vai destacar isso na página 128. O início do período moderno foi um ponto de inflexão por várias razões. Em primeiro lugar, a invenção da imprensa. Transformou os manuscritos em um tipo particular de documento e levou seu armazenamento em separado numa parte especial das bibliotecas ou em prédio próprio. Em segundo lugar, a crescente centralização do governo resultou num aumento sem paralelo do que Filipe II certa vez chamou de esses demônios meus papéis. Então, os papéis administrativos aumentam bastante. Tá? Filipe II chegava a assinar 400 documentos num único dia.
No caso de governantes como Luís XIII da França, que não estavam preparados para passar tanto tempo em suas mesas como Filipe II, os secretários eram autorizados a forjar a assinatura real. Em terceiro lugar, os governos começaram a instalar-se nos Uffizi, no Escorial, em Versalhes, em Whitehall. A segunda tendência tornou os arquivos necessários, e a terceira os tornou possíveis. A centralização do governo foi seguida da centralização dos documentos. No curso dos séculos XVI e XVII, certo número de depósitos foi criado ou pelo menos reorganizado, principalmente para permitir que os funcionários recuperassem informações com agilidade. Documentos que eram antes tratados como propriedade privada dos funcionários, até mesmo Richelieu deixou seus papéis para uma sobrinha, eram agora considerados como pertencentes ao Estado. Olha só, Richelieu, né, grande primeiro-ministro ali da França, né, ele, assessor do rei, né, ele tinha vários documentos, assinava vários documentos do Estado, do governo, né? Isso depois que ele deixou o governo, esses papéis todos ficaram com ele. E depois ele deu para a sobrinha. Olha só, não eram considerados papéis do Estado, né? Assim como em outros domínios discutidos nesse capítulo, a Igreja da Contra-Reforma parece ter também sido pioneira aqui. Entre os papas, no período, 3 manifestaram interesse particular pelos arquivos do Vaticano. Em 1565, Pio IV pediu que o cardeal bibliotecário criasse um arquivo e, no ano seguinte, uma bula papal determinava a organização de arquivos de documentos em cada diocese. Em 1591, Gregório XIII proibiu a consulta de documentos no arquivo sem a sua permissão. Em 1612, Paulo V fundou um arquivo secreto especial. Arquivistas em tempo parcial e mais tarde integral foram nomeados para guardar e indexar os documentos. O modelo papal foi gradativamente adotado em outras dioceses da Igreja. Em Toledo, na Espanha, por exemplo, o Conselho Provincial determinou a fundação de um arquivo episcopal em 1592. Em Milão, na Itália, um arquivista do arcebispo, em meados do século XVII, fez encadernar os volumes de visitações, supostamente para permitir consultas mais rápidas. Então você veja que a igreja aqui também assumindo uma certa prioridade, né? Esses arquivos, eles não foram criados para benefício dos historiadores, e sim dos administradores. Eles eram parte dos arcana imperii, segredos de Estado, expressão utilizada com frequência crescente no século XVII, mostrando a preocupação dos funcionários com infrações a seu monopólio sobre certos tipos de informação política. Foi um momento importante da história do Estado, aquele em que os funcionários deixaram gradativamente de trabalhar em casa, tratando os papéis do Estado como propriedade privada, e passaram a trabalhar em repartições, mantendo os papéis em arquivos. O monopólio da informação, pelo menos de alguns tipos de informação, era um meio de alcançar o monopólio do poder. O princípio do acesso público aos arquivos só foi proclamado com a Revolução Francesa, e a prática estava atrasada em relação à teoria. Tá? Então veja esse movimento de centralização física, né, da construção das repartições públicas e dos arquivos, que deixam de ser da esfera privada e passam a ser da esfera pública. A questão da censura, ele fala da censura da igreja, e censura inclusive em países em que seriam até áreas mais tolerantes. Por exemplo, na Veneza e Holanda, Inglaterra, eram áreas consideradas mais tolerantes. Mas mesmo nessas áreas, você vê que o Tratado Teológico Político de Spinoza, por exemplo, ele foi banido da Holanda em 1674. Então, mesmo lá, a censura ela tinha ação. Outra questão da propriedade intelectual, ele fala assim, na página 137, tá?
A ideia de comercializar o conhecimento, por exemplo, é pelo menos tão antiga como a crítica de Platão aos sofistas por essa prática. A ideia de conhecimento como propriedade foi formulada por Cícero. Na Roma Antiga, o termo plagiários, que originalmente designava alguém que roubara um escravo, foi aplicado pelo poeta Marcial ao roubo literário. Tem isso já lá na ideia de Roma. Agora, isso vai se desenvolver mais aí no século XVIII, que vai culminar aí no Estatuto da Rainha Anne, em 1710, que vai ter uma legislação já em defesa da propriedade dos autores, né? No que diz respeito à propriedade intelectual, o movimento hoje conhecido como Revolução Científica revela não só ambiguidade, mas ambivalência. De um lado, o ideal de tornar público o conhecimento, para o bem geral da humanidade, era levado muito a sério. De outro, é impossível ignorar a realidade das ásperas disputas sobre prioridades, em descobertas que iam do telescópio ao cálculo diferencial integral, que é a disputa do Leibniz com o Newton. Tá? Então, traz essa ambivalência, já está lá presente lá na Revolução Científica. Tá? E ali também, outro ponto que destaca esse interesse na defesa da propriedade intelectual é a espionagem industrial, que vai aparecer ali em Veneza, muito forte, na indústria de vidro. Tá? Página 141. Um conhecido exemplo dessa atração da segunda parte do século XVII, quando os governos se interessavam de maneira cada vez mais intensa pelo comércio e pela indústria, foi a tentativa de Colbert, na França, de trazer artesãos venezianos para a França, para, através deles, descobrir as técnicas secretas da indústria do vidro. Comenta-se que um embaixador veneziano na França matou algum desses artesãos antes que os segredos pudessem ser revelados. Estrangeiros acorriam a Veneza para descobrir as técnicas. O matemático escocês James Stirling, apelidado de veneziano, viveu em Veneza por 10 anos, em princípios do século XVIII. Imagina-se que tenha descoberto o segredo veneziano da confecção do vidro, logo fugindo de Veneza, temendo ser assassinado. É uma maneira de você proteger a propriedade intelectual, né? Ou seja, garantir o segredo industrial dessas técnicas, né? Veneza vai se destacar como um centro de impressão de livros, né? Página 147. O grande número de impressores em Veneza era uma das atrações que a cidade exercia sobre os homens de letras, pois o mercado lhes permitia que ganhasse a vida sem precisar de patrocinadores. Tá? Isso em Veneza. Ainda sobre a ordem alfabética, ele vai falar sobre a ordem alfabética, que é usada na enciclopédia francesa, né? A ordem alfabética apareceu no século XI, numa enciclopédia bizantina conhecida como Suídas. Índices desse tipo eram usados pelos monges cistercianos e outros do século XIII. A famosa biblioteca da Abadia de Saint-Victor, em Paris, fora catalogada alfabeticamente no princípio do século XVI, enquanto Erasmo ordenava sua famosa coleção de provérbios, os Adagia, da mesma forma. A biblioteca de 1545 de Gesner ordenava os livros em ordem alfabética, e sua História dos Animais também usava lista alfabética para os animais. O Índice Católico dos Livros Proibidos também usava a ordem alfabética. A ordem alfabética ficou cada vez mais comum no correr do século XVII. Thomas James, bibliotecário da Bodleian de Oxford, pretendia que o catálogo da biblioteca, publicado em 1605, fosse organizado em ordem alfabética. O conflito entre os dois sistemas, a ordem alfabética e não alfabética, né, mostra bem os problemas levantados pela apresentação da história do conhecimento como uma história do progresso. A mudança do sistema temático para o sistema alfabético, antes os assuntos eram organizados por temas. Depois, as enciclopédias passaram a usar a ordem alfabética, né? Não foi uma mera mudança de menor para maior eficiência. Ela pode refletir uma mudança na visão de mundo,
uma perda da fé na correspondência entre o mundo e a palavra. Também corresponde a uma mudança na maneira de ler. A ordem alfabética poupa tempo. No entanto, essa solução para o problema da recuperação da informação teve um preço. As enciclopédias, elas tendem a retalhar o conhecimento, separando-os em escaninhos alfabéticos. Elas, ao mesmo tempo, exprimem e incentivam a fragmentação do conhecimento. Então, aquele erudito, medieval, polímata de vários conhecimentos, vai dando lugar ao indivíduo especializado. A ordem alfabética vai refletindo isso. Então, é uma visão de mundo que é diferente. É isso. Muito obrigado, então.